Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos sobre o juízo investigativo. Eu tenho certeza que essa série vai edificar você, vai fazer você crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Portanto, fica com a gente até o final, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque vai ajudá-los também a compreender este assunto tão especial. Muito bem, nos capítulos anteriores, nós oferecemos um pano de fundo mostrando que, primeiro, o juízo investigativo ele é um tema bíblico, não é uma invenção da cabeça dos adventistas. Ele está presente desde as primeiras páginas da Bíblia, como nós vimos no nosso primeiro episódio desta série. Nós mostramos no segundo episódio da nossa série que as sombras, a tipologia, elas precisavam encontrar a realidade. A sombra precisa encontrar a realidade, o tipo precisa encontrar o antítipo. Se eu tenho um cordeirinho morrendo, eu tenho que ter o verdadeiro cordeiro morrendo. Se eu tenho um sacerdote oficiando no lugar santo, eu também tenho que ter este trabalho sendo exercido no céu. Se há uma inauguração do santuário aqui na terra, também há uma inauguração do santuário celestial. Se existe um dia em que o sumo sacerdote passa do lugar santo para o lugar santíssimo e purifica o santuário aqui na terra, nós percebemos que este mesmo ritual também terá que acontecer com Jesus Cristo, a passagem do lugar santo para o lugar santíssimo e purificação do santuário. Nós vimos também no capítulo anterior que o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, ele fala claramente que as coisas celestiais precisam também ser purificadas, mas não com sangue de bodes e carneiros, entretanto com sangue do Cordeiro verdadeiro que é Jesus Cristo. E o livro de Daniel vai fazer referência a também uma purificação do santuário. Portanto, não é um tema que assim, o adventista inventou, tem que purificar alguma coisa lá no céu. Não. O apóstolo Paulo, e eu quero começar o nosso estudo de hoje lendo novamente com vocês Hebreus, capítulo 9. Vamos ler aqui, Hebreus, capítulo 9, abre a sua Bíblia e acompanhe comigo. Verso 22, e diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que estes. Quais sacrifícios que estes que ele está falando? Se você ler os versos anteriores, o verso 19, diz que Moisés, havendo anunciado a todo o povo os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e de bodes, com lã e tal, e aspergiu sobre o povo. Então ele está dizendo aqui que as coisas celestiais não serão purificadas com sangue de bode e carneiro, mas com sacrifícios melhores que esse. Qual é o sacrifício melhor que esse? O de Cristo. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer diante de Deus, comparecer por nós diante da face de Deus. Então Cristo entra no santuário que não foi feito por mãos. Há um santuário no céu? Ponto, não se discute. João viu o santuário no céu. A primeira visão de João é Jesus entre os candelabros de ouro lá no livro de Apocalipse. Então tem um santuário no céu. João vê a Arca da Aliança lá no céu. As visões de João do livro de Apocalipse são dentro do santuário. Todas as visões que João tem ali do livro de Apocalipse, você vai perceber que tem elementos do santuário. Tá certo? Você vai então para o livro de Hebreus, e o livro de Hebreus claramente diz que há um santuário no céu que não foi feito por mãos de homem. Entendendo que esta tipologia, que era aqueles rituais do Antigo Testamento, eles eram uma sombra de uma realidade superior, todas as festividades, todas as sombras iriam encontrar a realidade em algum momento. Por isso que nós acreditamos que a morte do Cordeirinho encontra em Cristo a sua realidade. O ofício do sacerdote no lugar santo encontra em Cristo a sua realidade. E o ofício do sumo sacerdote no lugar santíssimo encontra em Cristo a sua realidade. E a purificação do santuário que acontecia uma vez no ano, com a retirada das cortinas, e agora aquele sangue que tinha sido levado, os pecados, para dentro do santuário, trazendo assim mancha, vamos dizer assim, né? Manchando o santuário, aquele santuário precisaria passar por um processo de purificação. Aquelas cortinas eram trazidas para fora. E o processo agora era invertido. Durante todo o ano, o sacerdote levava sangue para dentro, contendo ali simbolicamente a culpa que foi confessada por todos os pecados do povo, e ele então aspergia aquilo nas cortinas. Agora, o processo era invertido, tirava as cortinas e colocavam novas. Era um processo de limpeza mesmo, de dentro para fora.
e era tirado aquilo ali, e quando acabava a expiação, lançava para Azazel e dizia, ó, culpado é você, vai embora para o deserto. E alguém levava este bode, largava ele lá para morrer no deserto. Estas figuras precisam encontrar em Cristo a realidade. Se Cristo morre aqui na terra e vai na sequência para o céu, é lógico nós chegarmos à conclusão que o ministério sacerdotal de Cristo não foi um ministério exercido aqui na terra. Aqui na terra, Cristo cumpre a parte da morte do cordeiro. Ele vive entre nós e morre como cordeiro. Só que o ritual do santuário não parava quando o cordeiro morria. A morte do cordeiro foi total, completa e suficiente na cruz para nos resgatar, o verdadeiro cordeiro. Agora ele vai aplicar os seus méritos subindo como sacerdote e depois como sumo sacerdote. Os nossos pecados que foram confessados a Jesus Cristo, eles são transferidos. Porque veja, desde que os nossos primeiros pais pecaram e pediram perdão a Deus, todos esses pecados, eles, vamos dizer assim, eram perdoados como um cheque pré-datado. Jesus não tinha morrido ainda. Mas eles matavam um cordeirinho, Abel matou o cordeirinho, Adão matou o cordeirinho, Abraão matou o cordeirinho, todos matavam um cordeiro para dizer assim, olha, estamos confiando que ele vai vir e vai morrer por nós. Era como um cheque pré-datado. Então esses pecados, eles eram transferidos para um santuário celestial. O cordeiro vem e morre. Jesus Cristo morreu e agora ele sobe como sacerdote, como sumo sacerdote para o céu. E ele ele inaugura o santuário, adentrando todas as partes, como está no livro de Hebreus, e ele inicia o seu trabalho sacerdotal. Ele sobe, Jesus ele não se torna sumo sacerdote depois de 1844, Jesus já sobe como sumo sacerdote. Mas ele exerce a função sacerdotal, e isso era comum. O sumo sacerdote, por exemplo, Arão, também oficiava diariamente. Em algum momento ele também era escalado para fazer aquela função de entrar no lugar santo, aspergir o sangue nas cortinas, etc. Então, Cristo ele sobe como nosso sumo sacerdote e exerce no primeiro compartimento do santuário celestial a sua fase sacerdotal. E todas as pessoas que pediam perdão ao Senhor Jesus Cristo, pelos méritos dele que foram ganhos na cruz do Calvário, Cristo perdoava os pecados e estes pecados eram necessariamente transferidos para o santuário celestial, simbolicamente. Uai, pastor, mas por quê? Ué, porque era assim que está na tipologia. Se você pega no livro de Levítico, você vai perceber que o povo pedia perdão durante o ano todo e os pecados eles eram jogados na cortina ali, aquele sangue era jogado na cortina e depois eram purificados. Então, precisava passar por um processo de purificação. Jesus ele sobe como sumo sacerdote e todos os pecados da humanidade, eles eram perdoados em Cristo e transferidos para o santuário celestial. Porque é assim que está previsto na tipologia. Cristo então exerce durante 1810 anos ali no santuário celestial o seu trabalho sacerdotal. Em 1844, Cristo então inicia o processo de purificação do santuário. Pastor, onde está isso? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 8 e o verso 14. Daniel 8,14 diz assim, e ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tarde e manhã é correspondente aqui a um dia. O senhor vai explicar isso melhor? Vai ter um dia que eu vou explicar perfeitamente isso daqui. Hoje nós vamos estudar a estrutura do livro de Daniel. Mas o livro de Daniel diz quando que seria a purificação do santuário. Nós lemos no início desse nosso estudo, no livro de Hebreus, que é necessário que se purifique as coisas lá em cima. Há um momento em que aquelas coisas precisam ser purificadas. Daniel diz quando. 2.300 tardes e manhãs o santuário vai ser purificado. Ok, então eu já sei que o santuário precisa ser purificado. Ora, se ele precisa ser purificado, é porque alguma coisa manchou. E a única coisa que poderia fazer isso são os nossos pecados. Agora, vamos então analisar a estrutura do livro de Daniel. E depois nós vamos explicar bem detalhadamente esta questão da purificação do santuário. O livro de Daniel ele é dividido em duas partes. Uma parte que é histórica e uma outra parte que é profética. Nós temos no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a parte histórica do livro de Daniel. Os hebreus sendo levados ali para as cortes da Babilônia, no capítulo 1. Capítulo 2, você tem uma mescla de parte histórica também com profética. Quando Nabucodonosor tem um sonho, ele esquece do sonho, ele vê uma estátua, aí Daniel ele interpreta o sonho do rei, e então você tem a visão dos reinos que deveriam existir.
tem essa parte profética, mas é também uma parte histórica. Por isso está incluída aqui na parte histórica, porque Nabucodonosor manda matar todo mundo que não consegue interpretar, e Daniel pede uma audiência com ele e traz a interpretação correta. O capítulo 3, nós temos Nabucodonosor levantando uma estátua completamente de ouro e pedindo para que todo mundo adorasse. E aí tem o episódio da fornalha de fogo ardente, onde os 3 amigos de Daniel são jogados ali. Depois você tem Nabucodonosor ficando louco, e perdendo o juízo ali, vivendo como animal durante 7 tempos, ou seja, durante 7 anos. Você tem o episódio no capítulo 5, quando Belsazar, o rei, neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido, ele resolve fazer um banquete e nesse dia o Império Babilônico cai com a chegada de Ciro, então destruindo ali a Babilônia e trazendo o Império Medo-Persa. O capítulo 6 já é o Império Medo-Persa, quando Daniel é jogado na Cova dos Leões, e ele tinha uma amizade muito grande com o rei Dario, provavelmente tinha em torno ali de 62 anos e tudo mais, de forma que até aqui você tem a parte histórica do livro. A partir do capítulo 7 nós temos uma parte profética. Quando nós falamos da parte profética do livro de Daniel, nós precisamos entender uma coisa muitíssimo interessante, que se você não entender isso, você não vai compreender o capítulo 8 do livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é estruturado dentro das mesmas visões, sendo que estas mesmas visões elas são repetidas com linguagens diferentes e ampliadas. Porque repetir por repetir não seria necessário. Não é? Então, nós temos no capítulo 2 de Daniel a visão dos reinos. Cabeça de ouro da estátua, representando a Babilônia. O peitoral de prata como a representação da Medopérsia. Os quadris de bronze representando a Grécia. As pernas de ferro como a representação do Império Romano. E os pés misturado barro e ferro como uma representação, os 10 dedos ali da estátua, uma representação de que aquele reino de Roma seria dividido em 10 outros reinos, e que não seriam tão fortes como era a Roma antigamente, mas levariam um pouco de Roma, porque você vê que os pés é formado de barro e ferro, então tem um pouco do ferro, mas eles não são mais unidos. Então você tem uma visão geral, uma visão dos reinos. Muito bem. Quando você vai ao capítulo 7, você tem a mesma visão. A mesma visão ela é repetida, os reinos, só que dessa vez com figuras diferentes. Agora Daniel está olhando para o grande mar, está vendo ali tempestades, ventos soprando sobre o mar, o que significava guerras e etc. E ali Daniel ele vê um leão subindo com 2 asas. Aquele leão era a representação da Babilônia. Depois Daniel continua olhando, ele vê um urso que tinha 3 costelas na boca, ele manca de um lado. E este urso representando a Medopérsia. Daniel continua olhando e eis que ele vê um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, uma representação de velocidade, aquelas 4 asas, a velocidade com que aquele império deveria conquistar o mundo, uma representação da Grécia, Alexandre o Grande, que conquistou o mundo de maneira muito rápida. Muito bem? Temos até aqui 3 impérios já, e depois nós temos um outro animal terrível e espantoso, que surge com dentes de ferro, e este animal ele pisa tudo, acaba com tudo. Só que aí Daniel está olhando para aquele animal que tinha 10 pontas, olha os 10 dedos da estátua. Então você vai ver a representação. Veja bem, cabeça de ouro, leão com asas, Babilônia. Leão alado, símbolo da Babilônia. Peitoral de prata, Medopérsia. O urso com 3 costelas na boca, representando 3 impérios que ele deveria destruir ou deveria conquistar, né? A Lídia, o Egito e a Babilônia. Depois você tem os quadris de bronze, representando a Grécia, e você tem um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Você já percebe que tem informações adicionais, 4 cabeças dentro do mesmo animal, ou seja, aquele mesmo império seria dividido em 4 reinos, porque cabeça era uma representação de reinos. E aí, por fim, você tem um animal terrível, espantoso, com dentes de ferro, assim como as pernas eram de ferro. Tem 10 chifres na cabeça, beleza, tinha 10 dedos na estátua. Só que aí, como eu disse, a estrutura do livro de Daniel é de repetição e ampliação.
repetição e ampliação. Ou seja, os reinos que aparecem, eles têm que voltar a aparecer. E tem que ter algum adendo, alguma explicação a mais, alguma informação a mais. E qual é a informação a mais que a gente encontra? Além dessas, né, de que, por exemplo, o urso teria conquistar 3 lugares, não é? Olha, 3 costelas na boca, então ele iria conquistar a Babilônia no ano 539, a Lídia no ano 547 e o Egito no ano 525. Estas 3 costelas que o urso carregava e ele mancando de um lado para o outro, mancando, a Bíblia diz que ele se levantou de um dos lados como que mancando, significava que aquele reino, seria a Medopécia, seria um mais forte, depois o outro deveria assumir como sendo mais forte. O último animal, que tem 10 chifres, assim como a estátua tinha 10 chifres, representando o Império Romano. Só que aí ele diz assim, Daniel, ele estava olhando, no capítulo 7, o verso 8, estando eu considerando as pontas, né, as 10 pontas, eis que diante delas subiu uma outra ponta pequena, diante da qual caíram 3, que foram arrancadas. E nesta ponta, neste chifre, havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava blasfêmias. Uau! E essa ponta depois você vai ver, lá na frente, no verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. E aí você diz, caramba, tem alguma coisa aqui, você vai perceber que boa parte do capítulo dedica-se a falar desta ponta pequena. Só que quando você vai para a visão do capítulo 2, não tem os 10 dedos da estátua, e aí vem um dedinho crescendo, pequenininho, derruba 3 dedos no lugar. Não tem essa informação. Por quê? Porque nós temos no livro repetição e ampliação. Você tem a visão dos reinos do capítulo 2. Essa visão é repetida no capítulo 7. Só que ela vai ser repetida com adendos. E aí você tem, de fato, o Império Romano, né, crescendo ali como aquele animal, mas aí você tem 10 tribos bárbaras que vão invadindo o Império Romano, destrói, são os 10 dedos da estátua. Só que no meio daquelas 10 pontas, Daniel observa que nasce uma outra ponta e que destrói 3, são os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Quando que isso acontece? Você vai para a história, você vai perceber que na história as 3 tribos bárbaras elas foram destruídas pela parte religiosa de Roma, a igreja cristã que era liderada pelo papado naquela época. Isso pode ser evidenciado quando você vai perceber que aquele chifre que nasce por último, de dentro de Roma, de dentro do Império Romano, esse chifre ele tem características religiosas. Ele profere palavras contra o Altíssimo. Então você vai perceber que ele não está limitado a um aspecto, por exemplo, militar apenas. Você vai perceber que este chifre ele fala blasfêmias, ele persegue os santos e tal, e tal, e tal. Então você vai notar que de dentro do próprio Império Romano, o Império Romano ele vai caindo. Quando as tribos bárbaras vão invadindo, o Império Romano vai caindo. Só que muitas destas tribos, como Clovis, rei dos francos, por exemplo, que é uma das tribos bárbaras que invade Roma, ele se converteu ao cristianismo, não é? E você vai perceber que Roma cai, mas a parte religiosa de Roma não caiu. Não é à toa que o nome ali da parte religiosa, claramente a igreja cristã na época, Igreja Católica Apostólica Romana, porque veio de Roma. Lembre que os 10 dedos da estátua, os pés da estátua eram em ferro e barro. Ou seja, veio do Império Romano. Era a parte religiosa de Roma. Ou seja, é o próprio Império Romano, em sua fase religiosa, dando continuidade. Por isso que os pés da estátua tinham ferro. E este chifre que nasce ali do Império Romano destrói, como eu falei, 3 tribos. Destrói 3 chifres. Se você olhar na história, quem destruiu os vândalos, os érulos e os ostrogodos? Exatamente o papado. Muito bem. Isso aqui é história. Tá? Não é você dizer assim, eu não concordo. Tudo bem, só pega um livro de história e dá uma lida que você vai ver o que eu estou falando é verdade. Muito bem. Esta é a visão do capítulo 7. Quando nós chegamos ao capítulo 8, nós temos novamente a visão sendo apresentada, só que com novas informações. Porque a estrutura do livro de Daniel é de repetição e ampliação. Você tem que entender isso. Você percebeu? Nós tínhamos a mesma visão no capítulo 2, no capítulo 7 e agora no capítulo 8. Só que no capítulo 8 entram outros animais. Quando você vai no capítulo 8, diz assim: no 3º ano do rei Belsazar, apareceu-me em visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão
somente quando eu vi, e as outras pessoas que estavam ali não viram, eu levantei os olhos, verso 3, e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas. Mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Lembra do urso que tinha, ele mancava de um dos lados? Agora ele está vendo um carneiro que tinha dois chifres, um era mais alto que o outro. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. Lembra que o urso tinha 3 costelas na boca? Vamos continuar. Você vai ver os paralelismos. É incrível, gente. E aí o verso 3 diz assim, o verso 4. Vi que o carneiro dava marradas, então, para o ocidente, para o norte, para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão, tal a velocidade com que ele vinha, não é? E aquele bode tinha uma ponta grande entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio. Correu contra ele com o ímpeto de sua força, e o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e o feriu. E feriu o carneiro, e lhe quebrou as pontas, pois não havia força no carneiro para estar diante daquele bode. E o lançou por terra e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. O bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando no auge da sua força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram 4 também pontas notáveis para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu para o meio-dia, para o oriente, para a terra formosa. Se engrandeceu até o exército do céu. Então você está vendo que tinha 4 chifres. E depois no verso 9 fala, e de um deles, ou de uma delas o quê? A gente vai analisar isso de maneira bem detalhada com vocês mais à frente, para saber se esta ponta nasceu de uma destas pontas, de um desses chifres ou não. E de uma delas saiu uma ponta pequena, que cresceu muito para o meio-dia, etc. Se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas deitou por terra e os pisou. Se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse o outro santo aquele que falava, até quando durará a visão, e o contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, e a fim de serem pisados. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante de mim, um como a semelhança de um homem. E ouvi uma voz nas margens do rio Ulai, que gritou e disse, Gabriel, dá a entender a ele a visão. Então preste bem atenção aqui. Daniel teve uma outra visão. E nesta visão, ele vê o bode, vê um carneiro, tem 2 chifres e tal. Depois vê um bode com um chifre grandão e 4 chifres crescem no lugar porque aquele chifre é quebrado. E agora Daniel tentou entender a visão, mas ele não conseguiu entender. E aí um anjo, Gabriel, foi enviado para explicar a ele a visão. Preste bem atenção, porque o anjo vai explicar. A explicação do anjo é muito simples, e o anjo diz bem assim, olha, no verso 17, na segunda parte, diz assim, entende, filho do homem, porque a visão se realizará no tempo do fim. Aqui, o anjo Gabriel já começa dizendo que essa visão vai até o tempo do fim. Tá? E ele continua, estando ele falando comigo, caí sobre o meu rosto, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E ele disse, eis que eu te farei saber o que está acontecendo no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com as 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Você entendeu? Eu também entendi, tá fácil de entender. Quem é que é o carneiro? Os reis da Média e da Pérsia. Então representa o Império Medo-Persa. Muito bem. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. E o fato de ela ter sido quebrada, levantando-se 4 no lugar, significa que 4 reinos se levantarão daquela mesma nação, mas não com a mesma força dela. Veja que o anjo dá ênfase a dizer que 4 reinos vão se levantar da mesma nação. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, está falando agora daquele chifre, que apareceu do nada. Se levantará um rei de cara feroz, ele será entendido em adivinhações,
se fortalecerá na sua força, mas não pelo seu próprio poder. Destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os santos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. O seu coração se engrandecerá, por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Mas, sem mão, será quebrado. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, fecha essa visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Aí olha como termina o capítulo. Eu, Daniel, me enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não tinha quem me fizesse entender. Isso aqui é muito, muito, muito importante. O anjo Gabriel chega para trazer a explicação. Você tem no capítulo 2, cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés misturados ferro e barro com os 10 dedos. Certo? Agora você tem no capítulo 7, um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. No capítulo 8, você vai ter novamente a visão. Pastor, e cadê Babilônia? Babilônia já estava no processo final aqui. Babilônia já estava em queda, em declínio. E a Medopérsia já estava conquistando. Então, não aparece aqui um animal como representando a Babilônia, justamente porque a Babilônia já estava saindo do cenário. Então, você vai perceber que a visão ela é repetida, mas olha, a cabeça de ouro já tinha passado, o leão já tinha passado. Então, nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 8, a partir dos impérios que seguiram. Muito bem. Você tem o peitoral de prata e você tem um urso, que era a representação da Medopérsia. O anjo chega para explicar a Daniel e diz, olha Daniel, tá vendo aquele carneiro? Tinha 2 chifres, não é? Representa os reis da Média e da Pérsia. Tá fácil de entender? Tá. Eu entendi, você entendeu, todo mundo entendeu, Daniel entendeu. O chifre maior é porque um vai ser mais forte do que o outro, depois cresce e aquele que era menor vai ficar maior. Medo-Pérsia, primeiro os medos eram mais fortes, depois os persas ficaram mais fortes, isso é na história, você vai ver. E o anjo explicou como seria, e aconteceu do jeito que o anjo explicou. Tudo certo, tudo simples de entender. Ademais, quando você olha para o carneiro, você percebe que ele dá amarradas para 3 lugares diferentes. Exatamente como aquele urso que tinha 3 costelas na boca, que era a representação da Lídia, do Egito e da Babilônia que a Medopérsia conquistou. Então todos os paralelismos, eles existem. Quando você continua a leitura, o anjo Gabriel ele dá a interpretação do bode. Ele diz, está vendo o bode? Ele é a representação da Grécia. E está vendo aquele primeiro chifre? Representa o primeiro rei, Alexandre o Grande. E ele se engrandeceu, e com 30 anos de idade, Alexandre o Grande mandava no mundo, conhecido da época. Você vai perceber que não tem um leopardo na visão anterior do capítulo 7, com uma cabeça, e depois aquela cabeça é arrancada e cresce 4 no lugar. Percebe? Você tem adendos aqui agora que não tinha na visão anterior. Aí você tem agora um leopardo, que já tem 4 cabeças. Só que quando você vai para a visão do capítulo 8, você tem um chifre grande na cabeça do bode representando o primeiro rei. Depois o reino é dividido em 4 reinos diferentes. E aí surgem 4 pontas na cabeça daquele leopardo. Depois, no verso 9, diz, e chegou e saiu uma ponta, uma outra ponta de uma delas. De uma delas o quê? De uma daquelas pontas ou de um dos pontos cardeais? Aqui nós precisamos entender, como eu disse, repetição e ampliação. Você já tem o Império Medo-Persa, que aparece no capítulo 2, aparece no capítulo 7 e tem que aparecer no capítulo 8. Sim ou não? Sim. Ok? Os impérios, eles precisam... não é repetição? Repetição e ampliação. A Grécia. Você tem lá no capítulo 2 o quadril representando a Grécia. Você tem o leopardo representando a Grécia. E aqui você tem o bode representando a Grécia. Agora vamos para Roma. Nós temos a perna de ferro representando Roma no capítulo 2. Nós temos o animal terrível e espantoso no capítulo 7 representando Roma. Cadê a representação de Roma no capítulo 8? Se nós temos repetição e ampliação, Roma tem que estar presente aqui. E se você parar para prestar atenção nas ações deste chifre do capítulo 8, que é um chifre que cresce, no verso 8 diz, o bode se engrandeceu sob maneira, mas na sua força aquela grande ponta foi quebrada, saíram 4 no lugar. E depois surgiu no verso 9 uma ponta muito pequena, que cresceu muito, e aí começou a fazer guerra contra os santos e tal. Você vai perceber que se assemelha muito às características do quarto animal no capítulo 7. Roma.
Só que, se nós entendermos aqui no verso 9, que diz assim, e de uma das pontas saiu uma outra ponta, eu tenho um problema gigantesco para resolver. Qual que é o primeiro problema? Roma não surge de dentro da Grécia. Roma é um império que vem à parte, destrói a Grécia, destrói através de batalhas e assume o lugar. Ora, se eu disser que o verso 9, aquela ponta surgiu de uma daquelas quatro do bode, eu estou dizendo que Roma surgiu de dentro da Grécia. E aí tem um erro histórico. Logo, alguns dizem, esta ponta nada tem que ver com Roma, esta ponta aqui é o tal do Antíoco Epifânio, e este Antíoco Epifânio foi lá e profanou o santuário, porque ele matou um porco lá no altar de sacrifício, e, portanto, esta ponta é Antíoco Epifânio. Aí eu vou, no próximo estudo, mostrar claramente porque é impossível que esta ponta seja Antíoco Epifânio. Não dá para ser. Eu vou já trabalhar com vocês aqui dentro da proposta de que esta ponta é o Império Romano. E por quê? Porque eu tenho repetição e ampliação. O Império tem que aparecer. Se eu tenho a Medopécia, a Grécia, cadê Roma? Não está repetindo e ampliando? Onde que está Roma? Tem que ter. Mas por que tem que ter, pastor? Porque essa é a estrutura do livro de Daniel. É uma estrutura de repetição e ampliação. Eu não tenho como simplesmente esconder um império. O capítulo 8 fala da Medopécia, fala da Grécia e tem que falar de Roma. Portanto, aquele chifre só pode ser uma representação do Império Romano. Mas para aqueles que acreditam assim, ah não, esse chifre aqui, eu acredito que é Antíoco Epifânio. Eu vou explicar por que não pode ser. Num próximo estudo, talvez você nem saiba quem é Antíoco Epifânio. Pastor, estou viajando aí, não estou sabendo de nada, estou entendendo nada que você está falando, que eu não sei quem é esse Antíoco. Eu vou explicar tudo no nosso próximo vídeo. Quem é ele, qual que é a interpretação que algumas pessoas dão para esse texto. Só que, voltando, o anjo explica para Daniel quem é o carneiro com os dois chifres, o rei da Média e da Pérsia. Beleza, tudo certo. Todo mundo entendeu. O anjo também explica quem é o bode. Diz que é um bode peludo, que tem um chifre, é o primeiro rei, depois ele vai ser morto e vai vir 4 no lugar. Tá tudo certo, são 4 reinos que se levantará daquela mesma nação. Daniel entendeu? Entendeu. Só que tem uma parte que Daniel não entendeu. E Daniel está esperando, né? Por que Daniel está esperando? Porque Daniel conhecia as profecias. Ele sabia que eles estavam no cativeiro da Babilônia e que deveriam ficar ali por 70 anos, segundo a profecia de Jeremias. Aí chega alguém e diz assim, olha, o santuário vai ser purificado depois de 2.300 anos, ou 2.300 tardes e manhãs, porque tarde e manhã é uma referência a dia, e eu vou mostrar isso no nosso próximo estudo de maneira muito clara. E aí então Daniel fica, uai, nós íamos ficar aqui durante 70 anos, agora 2.300? Que ele pensou, né? Jerusalém está destruída. E ele vai consultar os livros, você vai ver no capítulo 9, no nosso próximo estudo a gente vai ver isso. Capítulo 9, Daniel começa assim, deixa eu dar uma lida de novo aqui, porque eu li que a quantidade de tempo que a gente ia ficar na Babilônia era só de 70 anos e agora 2.300, que parte é essa? Eu não entendi essa parte. Isso angustiou muito Daniel. E aí depois que o anjo explicou tudo, aí o anjo chega e diz assim, e Daniel, sabe a parte da visão da tarde e da manhã, no verso 26? Aí Daniel, opa, sim, pois não, estava esperando essa parte, pode falar. Sabe a parte da visão da tarde e da manhã? Ele, sei, ela é verdadeira, verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Daniel, Não, senhor, peraí. A parte é verdadeira, só daqui a muitos dias se cumprirá, mas fecha. A única parte que não ficou entendida da visão foi essa. E Daniel ficou doente por causa disso. Daniel queria saber. Por quê? O anjo explicou sobre o bode, explicou sobre o carneiro, quem é quem e tal. Mas na hora que foi para falar do chifre, que tocou o terror lá, né? E fez e aconteceu, fez guerra contra o príncipe dos príncipes, contra os santos e tudo mais. De repente, o anjo chega e diz, Daniel, essa parte eu não vou explicar. Só vai se acontecer no tempo do fim, então encerra isso daí. Aí Daniel disse, agora eu preciso saber. Ele contou a visão, não tinha ninguém que pudesse entender. Daniel ficou doente, Daniel ficou ansioso para entender essa visão e ele não compreendeu. No nosso próximo estudo, nós vamos mostrar por que Antíoco Epifânio não pode ser este chifre pequeno
E por que que eu disse que esse chifre aqui pequeno é Roma, em suas duas fases, a Roma pagã e a Roma religiosa, Roma papal? Então nós vamos mostrar por que que esse chifre pequeno não tem possibilidade alguma de ser Antíoco. E aí depois, no estudo seguinte, nós vamos estudar a explicação que o anjo dá novamente para Daniel. Porque o anjo chega e diz, olha Daniel, eu vou te explicar então, aquela parte da tarde da manhã que você não entendeu, voltei para te explicar. E aí a gente vai entender, porque aí o anjo vai explicar para Daniel e acaba talvez confundindo ainda mais a cabeça de Daniel, mas as explicações que o anjo deu chegam para nós hoje e nós podemos entender. Então, hoje nós terminamos o nosso estudo mostrando que o capítulo 8, capítulo 7, o capítulo 2 de Daniel trata-se do mesmo assunto. Nós temos ali uma repetição e uma ampliação. Portanto, o Império Medo-Persa, grego e também o Império Romano, que aparecem no capítulo 2, eles precisam aparecer no capítulo 7 e necessariamente precisam aparecer no capítulo 8, porque essa é a estrutura do livro de Daniel. Se eu tirar o capítulo do capítulo 8, Roma, e disser que aquele chifre ali é Antíoco ou é qualquer outra coisa, eu estou tirando da própria profecia, da própria estrutura do livro de Daniel, a repetição e ampliação. O império sumiu da profecia. Como assim? Se ele está repetindo cada vez, logicamente, aquela repetição ela vai ser ampliada e ela vai aparecer novamente no capítulo 8, através desse chifre pequeno. Agora, resta-nos explicar este chifre pequeno, porque aparentemente parece que o chifre pequeno sai de um dos chifres, no verso 9. Mas como? O Império Romano não sai de dentro da Grécia? E agora, pastor? Explique isso daí. Próximo estudo, nós vamos explicar. Que Deus abençoe você. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.